Acompanhei atento aqui, população, ao posicionamento dos colegas vereadores e também as matérias que saíram, né, essa semana a respeito do prefeito Bebeto Gama. Primeiro eu quero dizer que toda posição aqui, seja ela de situação ou de oposição, ela tem que ser respeitada. Apesar de eu não acreditar muito em alguns posicionamentos que dizem ser de oposição construtiva, mas a gente precisa respeitar a palavra respeito, e respeito é o que norteia todo e bom relacionamento. Mas vamos em frente. Quando aqui, presidente, nobres colegas vereadores, vocês que assistem em casa, eu declarei apoio à gestão, e aí alguns disseram: Rogério, você já fez críticas no início à gestão. Eu falei: verdade, qual é o problema? Qual é o problema? Estou aqui para isso. Independente do apoio que eu der, eu preciso fazer críticas, agora dar o direcionamento daquilo que tem que ser feito, para que melhore, para que conserte. Mas declarei o apoio, presidente, colegas vereadores, por acreditar nos indícios de que esse governo pode dar certo. Mas a gente sabe que o prefeito Bebeto, em decorrência de algumas posições que são de cunho administrativo ou de cunho pessoal, político pessoal ou político administrativo, trouxe para si uma insatisfação de algumas pessoas, como por exemplo do concurso, que eu aqui já me posicionei e continuo o posicionamento de que, enquanto prefeito, eu não entraria para a anulação desse concurso, que politicamente é um desgaste muito grande, apesar da opinião pública ser dividida, mas eu não entraria nesse desgaste. E isso traz um desconforto muito grande para o prefeito, como também para todos nós vereadores, certo? Mas a gente percebe, presidente, a população que está em casa, eu quero chamar a atenção para isso, que muito mais do que algumas decisões que trazem insatisfação ao prefeito Bebeto, Bebeto hoje, chamado de renovo por alguns, como foi citado aqui pelo nobre colega vereador Turista, e a gente precisa respeitar, é um conceito que ele, né, traz a respeito da gestão. O prefeito Bebeto enfrenta uma guerra política que ele precisa se posicionar e combater. E eu digo que é guerra política porque administrativamente, eu que já estive vereador há 4 anos e hoje estou com um novo mandato, acompanhei de perto, e o excelentíssimo, nobre colega vereador Turista também acompanhou, porque era secretário naquela época. Eu me envergonho de fazer determinadas críticas a esse governo. E eu aqui não estou falando da pessoa de ninguém, não estou aqui falando de ex-gestor, estou falando de gestão. Porque quando eu falo que eu estou apoiando a gestão, não estou apoiando necessariamente as posições e decisões pessoais de Bebeto, não. Isso é responsabilidade dele. O meu compromisso é com a gestão. Eu quero que a gestão dê certo. E quando alguém diz: mas Rogério está se contradizendo, porque ele criticava e hoje apoia, mas a minha contradição é a evolução daquilo, a evolução humana. Você precisa evoluir. Se não estava certo lá, tem que melhorar aqui, e vamos acompanhar nesse ritmo. O prefeito Bebeto hoje tem uma guerra política que ele precisa combater. Mas como é que eu, Rogério Bahia, vou ter o cinismo de olhar nos olhos das pessoas, o cinismo de olhar nos olhos da população e fazer crítica a uma gestão que paga em dia, se eu estive numa gestão que não pagava em dia? Como é que eu vou ter o cinismo de criticar uma gestão que respeitou o piso do professor, meus colegas professores, e que tanto fui criticado naquela época, se eu estive numa gestão que alegava não pagar o piso porque não tinha dinheiro? Entra o prefeito Bebeto e contradiz o que se dissera lá atrás, ou o que se dissera. Como é que eu vou ter o cinismo de pegar o microfone, tentar boicotar um governo, pedindo explicações, como por exemplo, de uso de maquinários, se eu estive na gestão e que tanto eu quanto o vereador Turista, que naquela época era secretário, sabíamos como aquelas máquinas eram usadas? Com que cinismo eu vou assumir esse plenário para tentar boicotar um governo que dá indícios, sim, de que pode dar certo? Se não der, eu subo essa tribuna e reconheço que apoiei um governo fracassado. Não tenho grupo político. Parabenizo o vereador Turista por declarar a sua fidelidade a um líder, a um grupo político.
Mas, particularmente, penso o contrário, porque meu líder, primeiro, é Deus. Segundo, a liderança tem que ser estabelecida em benefício do povo e não de um grupo específico político. Para mim, esse é um conceito doentio, presidente. Por isso que eu não tenho. Eu não sou janista, não sou iedista, não sou bebetista, não sou margarida, que na época era o termo usado a ex-prefeita Alice. Eu sou Belmonte. E se eu tiver que me contradizer em benefício do povo, da população, eu vou me contradizer, mesmo trazendo satisfação de muitos, cara feia de muitos. Prefeito Bebeto, abre os olhos. Bem verdade, Vossa Excelência sabe o embate que está enfrentando e que vai continuar enfrentando. Sobre a CPI, que foi aqui colocada por nosso nobre colega vereador Turista, eu quero aprimorar, Excelentíssimo, a tua ideia de instaurar uma CPI, como foi também aqui aplaudida pelos demais colegas que sucederam o seu discurso, que a gente não faça tão somente uma CPI, já que estão dizendo que há irregularidades no governo de Bebeto, não. Que a gente faça um comparativo. Vossa Excelência esteve lá, secretário, eu estive vereador, dos contratos de gestões anteriores com a dessa gestão, o uso dos maquinários das gestões para essa gestão. Eu acho que vai ser um embate interessante e a população vai querer assistir. Eu acho que a população vai querer assistir. Esta Câmara hoje tem a demonstração e dá demonstração à população de quem de fato está e quem não está com a gestão. E quando eu falo isso, não é dizer que seremos ou concordaremos com tudo que o prefeito Bebeto fizer, não. Bebeto tem seus erros, sim. Tem tomado decisões, sim, que tem desgastado o governo dele. Todo e qualquer governo tem. Agora, eu não posso aqui querer subestimar a inteligência da população com discursos vazios, incoerentes, contraditórios, dizendo que estou sendo uma oposição construtiva, tentando engabelar e influenciar a opinião pública. A gestão do prefeito Bebeto hoje, em 9 meses, assumiu a gestão, e se falando de educação, que muito me dói, porque fui para uma secretaria de educação tentando fazer o melhor para os meus colegas professores, e eu sei o desgaste, presidente, me desculpe o termo, miserável que eu sofri por estar naquela secretaria. E naquela ocasião foi retirada a regência dos professores e eu nada pude fazer. Mas muitos que estavam no governo aplaudiam, diziam porque não tinha dinheiro. Mas hoje o prefeito Bebeto entra e devolve a regência, que é um direito dos professores. Na época, Viriato, que estive também naquela secretaria, não foi pago o piso dos professores, porque se alegava não ter dinheiro. O prefeito Bebeto entra, contradizendo prefeituras ricas, como a de Porto Seguro e a de Eunápolis, que só pagaram a correção da inflação e pagam o piso a esses professores. Vivíamos pagando o salário dia 5 ou dia 10, já pensando como receberíamos no mês seguinte. Hoje, dia 27, já estamos com nossos salários nas contas. 28, 29, 30. Eu penso, população, e mais, os serviços básicos estão funcionando. Saúde funciona, educação funciona, assistência social funciona. E eu não estou dizendo, e quero aqui saudar o nosso amigo e nosso artista brasileiro, você não é só de Belmonte, Chacal, você é do Brasil, e muito nos honra, nosso amigo Chacal, que hoje já não é mais, já foi ator global, né, e agora está na Record. Quero aqui deixar o meu grande abraço, minha satisfação e me referir à sua pessoa. Seja muito bem-vindo. Então,
Quando eu falo, Chacal, quando eu falo, vereadores, em serviços básicos acontecendo, não estou dizendo que seja em excelência ou que está bom, não. Mas se eu vou à farmácia e tem um remédio, é só que tem um detalhe, viu? Se lá está a nota de 1 milhão, chega a 1 milhão de remédios. Viu? É uma coisa interessante também, viu, nobre colega vereador, a gente poderia inclusive fazer essa comparação também, da saúde de antes para a saúde de hoje. Isso que vai ser uma disputa bacana. Inclusive o prefeito, tenho conversado com o prefeito Bebeto, e disse para o Bebeto e os seus secretários, se for feito um desafio na Câmara, colocando os secretários anteriores com os secretários atuais, prefeito, se autoriza que eles vão lá, como dizia um amigo, no tete a tete, estão autorizados? O prefeito falou assim, Rogério, quando eles quiserem. Quando eles quiserem. Então, população, para encerrar de antemão aqui meu posicionamento, eu quero dizer que eu não tenho realmente grupo político, não. Eu tenho Belmonte. Não tenho a necessidade do mandato. O mandato está para ser exercido a favor do povo. E é nesse sentido que eu vou exercer, doa quem doer. Sei da perversidade de alguns grupos políticos, que já devem estar articulando aí, deixa o Rogério se posicionar, que lá na frente a gente pega ele. Mas se eu perder o mandato, eu só quero continuar com a vida, viu? Porque eu sou um profissional da educação e, graças a Deus, não tendo mandato, eu vou continuar comendo, bebendo, mas eu quero andar de cabeça erguida. A única contradição que eu quero ter é a contradição para mostrar às pessoas que eu mudei para melhor, mas não para engabelar as pessoas, não para enganar as pessoas. Essa contradição eu não quero ter. E vou continuar lutando por Belmonte. Eu não sou Bebeto, não. Eu sou Belmonte. Se Bebeto errar, vai ser criticado. E nós vamos tentar, sim, vereadores da base, direcioná-lo para o melhor caminho. Nós, vereadores que somos da base do governo, temos que ter vergonha de dizer que está com Bebeto, não. Bebeto tem um desgaste, isso é natural na vida política. Rogério também tem. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Tem quem acha que eu não faça nada. O nobre colega vereador Daco colocou aqui sobre a importância da TV Câmara. Quero mais uma vez parabenizá-lo, presidente. Porque as pessoas estão podendo acompanhar de fato e olhar nos olhos dos vereadores e saber o posicionamento que eles estão tendo aqui. A gente não pode ser usado como instrumento de manobra política para acabar com o Belmonte, não. Bebeto é um dos donos de posto de gasolina. A mulher está aposentada, ganha muito bem. Os filhos estão criados e praticamente formados. Se Bebeto não der certo, Bebeto vai continuar bem. Temos vereadores aqui com seus filhos criados. Eu tenho meus filhos para criar ainda e quero criá-los e educá-los dentro de Belmonte para que eles continuem aqui. Mas se Belmonte fracassar, a gente fracassa junto. A gente fracassa junto. Ou é situação ou é oposição. Eu estou gostando assim. E tem que ser assim. Agora, prefeito Bebeto, declare guerra. Declare guerra. Vá para o ataque, homem. Não tenha medo, não. Se você tem consciência de que está fazendo melhor, de que não está roubando, vá para o ataque. Deixa de ser covarde. Não se acovarde, não. Vá para o ataque, prefeito Bebeto. E vamos juntos. Porque contradições aqui e cinismos nós não vamos aturar, não. Boa noite.